comissão especial que discute a nova Lei Geral das Copas de 2014 das Confederações se reúne agora à tarde para tentar discutir e votar o parecer do relator deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo. Desde o ano passado, a comissão tenta votar a proposta, mas temas como a liberação de bebidas alcoólicas nos estádios e a venda de ingressos mais baratos vem gerando polêmica e adiando a votação. Falta pouco para o Brasil sediar a Copa do Mundo de 2014 e para isso é preciso que o país tenha votado a Lei Geral da Copa, que define as regras para o período de competições. O projeto está em análise em uma comissão especial da Câmara e vem provocando polêmica. Entre as questões que mais causam divergências estão a definição de quem vai ter direito a ingressos mais baratos e a liberação da venda de bebidas alcoólicas nos estádios durante os jogos. 2 dias antes do início do recesso parlamentar, no fim de dezembro, os deputados da comissão que analisa a Lei Geral da Copa fizeram uma última tentativa de votar o texto. A ideia era mandar a proposta logo para o plenário, mas a falta de acordo acabou adiando a análise na comissão para 2012. A polêmica maior está na questão da permissão, das bebidas alcoólicas, em especial a cerveja no estádio. Nós tivemos um avanço no relatório que foi, onde o relator Vicente Cândido recuou na sua condição que queria propor para todas as atividades esportivas, todos os jogos no Brasil. É um absurdo mesmo. Na Copa é uma excepcionalidade. Nós temos que tratar como excepcionalidade porque são públicos diferentes. Nós temos aí 70%, 80% de um público que vem do exterior, muitos com hábitos culturais de degustar uma cerveja. Nós não podemos ser ambíguos. O Brasil, com o auxílio do Estatuto do Torcedor, conseguiu proibir a venda de bebidas alcoólicas nos estádios e nos jogos oficiais do Campeonato Brasileiro. Por que nós liberaríamos? Isso dá uma mensagem dúbia para o usuário dos campos de futebol. A FIFA é a grande instituição de uma Copa do Mundo e para ela, com certeza, é bem interessante que quanto mais rápido seja aprovado aquilo que ela determina, é melhor para ela. Mas como eu falei e repito, a FIFA não pode estar acima da nossa soberania. E graças a Deus aqui eu e meus colegas entendemos isso e com calma vamos tomar a melhor decisão. Cada um vai fazer as suas emendas, cada um vai suprimir aquilo que acha que tem que suprimir. Eu tenho certeza que vai sair uma lei da Copa bem mais parecida com a cara do povo. A repórter Paula Bittar conversa ao vivo com os atuais presidentes de 2 comissões da Câmara, diretamente interessadas nos preparativos para a Copa do Mundo de 2014. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Adriana. Ao que tudo indica, o texto que vai ser analisado hoje pelos deputados que compõem a comissão especial que analisa o projeto de lei da Lei Geral da Copa, ele deve liberar mesmo as bebidas alcoólicas apenas durante a Copa e não durante todos os eventos esportivos do Brasil. Ainda assim, existem muitos parlamentares descontentes que não concordam com a liberação nem durante a Copa. Eu tenho aqui ao meu lado o deputado Renan Filho, do PMDB de Alagoas, que é presidente da comissão especial. Deputado, como resolver esse impasse? Olha, a comissão está discutindo. Nós vamos nos reunir hoje, o deputado Vicente Cândido vai apresentar o seu relatório. Nós vamos, a partir daí, abrir a discussão para ouvirmos as opiniões. Sempre que tem algum tema polêmico aqui na Câmara, isso é natural, as pessoas têm posições divergentes, mas nós acreditamos que na discussão nós construiremos uma convergência no sentido de aprovar a Lei Geral da Copa, que é uma legislação muito importante para o Brasil e estamos todos necessitando que ela seja aprovada. Quem também conversa com a gente é o deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, que é presidente da Comissão de Turismo e Desporto da Câmara. Deputado, qual a sua opinião sobre esse tema polêmico, especificamente a liberação das bebidas alcoólicas durante a Copa? Paulo, eu acho que foi feito um bom trabalho do deputado Vicente Cândido, ele ouviu os deputados, ele avançou em bastante itens da Lei Geral da Copa. Eu acho que a lei em si, ela deve até ser votada hoje, possivelmente aprovada. Esse ponto da bebida alcoólica, eu acho que ele deve ser votado em forma de destaque, porque daí os deputados vão poder se posicionar. Prever um resultado é muito difícil. Eu acho que o avanço que o relator fez já é algo significativo, em centrar apenas nas partidas da Copa a permissão da venda da bebida alcoólica. Eu, pessoalmente, continuo sendo
contra qualquer tipo de liberação de venda de bebida alcoólica. Por quê? Porque eu acho que o nosso país está numa cruzada contra os efeitos, os malefícios que a bebida alcoólica tem causado à sociedade. Então eu acho que seria um sinal para o mundo essa posição do parlamento brasileiro dizendo, não, nós queremos a Copa, mas não a venda de bebida alcoólica. Até mesmo porque o esporte, eu sou presidente da Comissão de Esportes aqui na casa, ele tem a ver com vida, com saúde, e eu não vejo a bebida alcoólica associada a essas coisas. Deputado Renan Filho, votar de forma separada essa questão da bebida alcoólica pode resolver a polêmica e outros pontos, como por exemplo a questão da meia entrada para estudantes e idosos, já estão resolvidos? Olha, eu acho que essa sugestão que o deputado Jonas Donizete dá é muito boa. Nós podemos votar alguns pontos do texto de forma separada. Os deputados podem apresentar destaques. O importante é que nós possamos observar o texto do relator Vicente Cândido, discutir na comissão. Eu acredito que essa questão da bebida alcoólica realmente ela é muito polêmica, porque há deputados na casa que entendem que a bebida não contribuiria para a Copa do Mundo do Brasil e o Brasil sinalizaria para o mundo que estava associando bebida alcoólica à Copa do Mundo, que é um grande evento. Entretanto, o país assinou acordos junto à FIFA que garantiam que todos os seus fornecedores poderiam vender os seus produtos dentro do estádio. E é importante que o Brasil cumpra os compromissos firmados, porque eles foram firmados pelo ex-presidente Lula, pelo ministério do ex-presidente Lula, e a presidente Dilma está querendo cumprir esses compromissos. Isso é importante que seja dito. A FIFA, em todas as Copas do Mundo, ela vendeu cerveja, vendeu bebida alcoólica. Inclusive no Catar, que é um país fundamentalista, de religião fundamentalista, onde a bebida alcoólica é terminantemente proibida, o consumo no país, lá na Copa do Mundo será vendido cerveja. Portanto, eu acho que é uma discussão ampla, nós temos de fazê-la. Esse posicionamento do deputado Jonas Donizete é importante porque ele sinaliza como uma forma de votarmos separadamente para distensionar a comissão. Isso é muito importante e eu acredito que os outros temas, como a meia entrada para estudantes, para idosos, essas questões foram amplamente debatidas. A proposta do relator Vicente Cândido respeita integralmente o Estatuto do Idoso. Foi feito um amplo acordo com os estudantes, com representantes da UNE, de forma que nós acreditamos que esses outros pontos não terão tantas polêmicas. Para o senhor, deputado Jonas Donizete, os acordos feitos respeitam o acesso dos estudantes e dos idosos aos Jogos da Copa? Olha, eu acredito que sim, eu acho que foi feita uma ampla discussão. O deputado Renan Filho fez várias visitas pelo Brasil todo, debateu com os estudantes. Uma coisa que é importante a gente sinalizar é o seguinte: no capítulo que prevê punições para algum tipo de infração, como o marketing de emboscada e outras infrações desse tipo, prevê lá a detenção, mas tem também agora uma previsão de multa. Então isso pode ficar por conta do juizado que vai julgar a questão, também ponderar sobre a pena adequada a se aplicar em determinadas situações. Eu acho que é importante a gente dar esse resguardo legal para a FIFA, né? É um grande evento, a gente não pode, num primeiro momento houve um debate muito grande de questão de poder, de soberania. Eu acho que isso não está em discussão. A soberania brasileira, porque foi um desejo da população querer o Mundial. E nós estamos agora regulamentando. A lei será aprovada pela Câmara, depois no Senado, com as regulamentações da Copa do Mundo. Nessa questão dos ingressos, eu acho que foi um caminho bom que nós trilhamos, que é deixar uma parte dos ingressos com menor preço para os estudantes, para as pessoas com mais de 60 anos, para as populações indígenas e também para aquelas pessoas que vão entregar armas de fogo, já que um dos temas da Copa é a questão do desarmamento também. Deputado Jonas Donizete e também deputado Renan Filho, os jornais e sites de informação trazem hoje notícias sobre a expectativa de votação da Lei Geral da Copa. O portal G1 repercute a provável análise do relatório na comissão especial e cita algumas sugestões da proposta. Veja esta: feriado escolar. Outro item no texto prevê que seja decretado feriado escolar durante o Mundial de Futebol no Brasil. A previsão é de que o texto não estabeleça um período específico, ficando a critério de cada estado ou município a antecipação do início das aulas para que haja um período maior de férias em julho. Paula, feriado durante a Copa do Mundo pode facilitar
pelo menos a mobilidade urbana, não é mesmo? Pode mesmo, Adriana, principalmente se a gente levar em conta a possibilidade de algumas obras previstas para facilitar a mobilidade urbana não ficarem prontas a tempo. Deputado Jonas Donizete, o Fórum Legislativo da Copa 2014, que foi organizado pela Comissão de Turismo e Desporto, visitou as 12 cidades sede. Como andam as obras para a organização da Copa, em especial nessa questão da mobilidade urbana? Olha, ruim. É um ritmo lento, são obras que demandam desapropriações, são obras grandes que cruzam centros das cidades. E na visita que nós fizemos, um apontamento que nós estamos fazendo agora no relatório final é essa problemática da mobilidade urbana. Até mesmo porque as pessoas que estarão nos visitando, os turistas internacionais, a maioria deles está acostumada a ter um transporte coletivo de boa qualidade nos seus países de origem, coisa que infelizmente nós ainda não temos. E o que seria melhor? Isso é o que fica para a população. A partida de futebol, 90 minutos passa, né? Aquela euforia, alegria, é bom, mas passa. Agora a gente precisa se preocupar com aquilo que vai ficar para a população. E essa questão do transporte é um item bastante importante que não está sendo levado, eu diria, com a seriedade que merece. Deputado Renan Filho, essa questão de um feriado pode realmente ajudar a minimizar os problemas que podem ser causados caso as obras não fiquem prontas a tempo? Olha, sem dúvida, feriados eles são utilizados em outros lugares do mundo quando se realizam eventos de magnitudes gigantescas, como a Copa do Mundo será realizada no Brasil. O que a lei diz é simplesmente abrir uma possibilidade para que haja esse feriado. Na verdade, nem precisaria ser tratado isso, deputado Jonas, explicitamente na Lei Geral da Copa, porque a Lei de Diretrizes e Bases da Educação já prevê que estados e municípios deliberem a respeito disso. São os estados e os municípios que decidem quando as suas escolas entrarão em recesso escolar, entrarão em férias. Portanto, o que a lei faz é simplesmente sinalizar para se em alguma cidade, algum município que porventura pudesse vir a ter problemas por causa da realização do evento, poderia se antecipar as férias escolares, o que possibilitaria duas coisas. Primeiro, a facilidade na mobilidade urbana. O segundo ponto, que é permitir a população de acompanhar a Copa do Mundo com mais tranquilidade, tendo as crianças, não tendo as crianças terem que ir à escola diariamente. Deputado Jonas Donizete, o seu diagnóstico para as obras de mobilidade urbana, ruim. E para as obras de estádios, aeroportos? Olha, os estádios, desde o primeiro momento, nós falamos que por se tratar de uma construção num local específico e com aquele local já reservado para aquilo e com a tecnologia das grandes construtoras, eu desde o início, quando os estádios ainda estavam no terreno, eu falava que não era grande preocupação. E agora, nós observando o andamento das obras, nós observamos isso, que está numa velocidade que a gente percebe que as paredes estão subindo, enfim, ganhando o formato realmente do estádio. Dos aeroportos, os que nós visitamos, que precisariam de um aporte mais forte, estão esses três que foram concessionados agora, que é Guarulhos, Campinas e Brasília. No caso específico de Campinas, que eu estou bastante inteirado, existe uma cláusula contratual prevendo 870 milhões de reais de investimento no prazo de 22 meses para que as obras fiquem prontas a tempo da Copa. Então eu acredito que nessa questão dos aeroportos também não existe aí uma preocupação tão grande. Deputado Renan Filho, qual a sua expectativa para a Copa 2014? Vai ficar tudo pronto a tempo? E qual a sua expectativa para a votação do relatório da Lei Geral da Copa na comissão logo mais à tarde? Olha, eu tive a oportunidade de acompanhar o presidente Jonas Donizete nesses fóruns legislativos que fizemos pelo país. Realmente as obras dos estádios estão andando muito bem. Isso já tem inclusive sido referendado pelo próprio ministro Aldo Rebelo, que tem percorrido também o Brasil, observando os estádios e como será a organização do evento e como andam as obras nos estádios. Com relação às obras em aeroportos e a mobilidade urbana, eu também concordo com o presidente Jonas. Essas duas precisam ser observadas mais de perto. As obras de mobilidade urbana, elas não são somente para a Copa, isso tem que ficar bem claro. Elas melhorarão a vida do cidadão e das cidades. Portanto, elas têm de ser feitas para o Brasil. É importante que todos nós nos mobilizemos para que essas obras saiam do papel, sejam aceleradas, ajudem a Copa do Mundo, mas, sobretudo, ajudem a vida das pessoas nas cidades. Eu tenho
dito muito isso por onde ando. As cidades que são sedes da Copa do Mundo estão recebendo investimentos como nunca, e eu acredito que boa parte dessas obras de mobilidade urbana também ficarão prontas. E as que não ficarem prontas para a Copa do Mundo serão, sem dúvidas, aceleradas porque a Copa do Mundo veio para o Brasil. Portanto, isso é muito importante ser dito. Só pelo motivo da Copa ter vindo para o Brasil, é que nós estamos fazendo VLT em Brasília, em Curitiba, é que grandes avenidas estão sendo construídas em Fortaleza, no Rio, em Porto Alegre, de forma que as cidades estão sendo muito beneficiadas pela vinda da Copa. Então nós temos que torcer para que a Copa seja um sucesso, para que essas obras de mobilidade urbana sejam concluídas, porque isso sim deixará um grande legado para a população brasileira. E hoje vota na comissão? Olha, nós estamos com uma boa expectativa. O deputado Vicente Cândido está trazendo o seu relatório, que sofreu pequenas alterações. Ele faz questão de apresentar para a comissão. Nós vamos iniciar a discussão e, se tiver o clima bom para a votação, com consenso, nós poderemos avançar na votação. Mas o importante é que chegue o relatório, seja apresentado a todos os deputados possam observar realmente os pontos, as minúcias. Eu tenho dito por onde ando, e disse sempre lá na comissão, deputado Jonas Donizete, que a Câmara dos Deputados, ela não costuma digerir prato feito. Os deputados têm por prática discutir, debater, iluminar os pontos obscuros dos projetos de lei que aqui chegam. Portanto, a Lei Geral da Copa não será diferente. Nós vamos fazer isso e eu conto muito assim com a experiência de todos os deputados e com a boa vontade para que nós possamos, o mais rápido possível, aprovar a Lei Geral da Copa para, por um lado, garantir à FIFA condições de realizar no Brasil um bom Mundial e, por outro lado, garantir os direitos sociais do povo brasileiro e dar a oportunidade do torcedor brasileiro assistir aqui, talvez, o maior Mundial de todos os tempos. Deputado Renan Filho, deputado Jonas Donizete, muito obrigada pela entrevista.